Hoje eu vou te mostrar o que os investidores que compraram Bitcoin em 15 mil dólares, em 20 mil dólares, eles estão fazendo nesse momento. Afinal de contas, esses investidores foram os maiores investidores que suportaram o mercado durante as quedas. Quando a gente viu o Bitcoin batendo 15 mil dólares, esses foram os investidores que foram com sede para poder comprar no momento do caos. Afinal de contas, um bom momento para comprar é quando estamos ao som dos canhões. E quando a FTX quebrou, esse foi um claro som dos canhões. Na análise de hoje, a gente vai olhar para o curto prazo e a gente vai olhar para médio e longo prazo também para entender quais são as nossas expectativas. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. Principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise ali, a gente vai passar primeiro pelo Price Action para a gente entender exatamente qual que é a expectativa nesse momento. A gente vivenciou uma distribuição, tá? Quando a gente olha para esse canal de alta que nós tivemos, isso daqui são claras distribuições. Todo canal ele vai ser ou uma distribuição ou uma acumulação. A gente só vai saber se é distribuição ou acumulação quando a gente olha para os dados on-chain, e a gente vai fazer isso. Mas entenda que esse canal aqui foi uma grande distribuição que nós fizemos. E nesse momento nós estamos constituindo um novo canal, um canal lateral. Para mim, esse canal lateral aqui, ele é mais um canal de distribuição, onde nós chamamos da fase de redistribuição. Bom, eu tenho expectativa que no curto prazo a gente veja Bitcoin até 100 mil dólares, tá? Que vai ser exatamente o topo desse canal. Caso a gente veja Bitcoin até 100 mil dólares aqui nos próximos dias, essa será uma ótima região para a gente vender, se desfazer de mais posições ainda. Afinal de contas, nesse momento eu tenho apenas 38% em caixa e eu pretendo aumentar o meu caixa nos próximos dias. Caso a gente não chegue nos 100 mil dólares aqui, vou buscar por formar mais caixa em outra região. Mas entenda que quando a gente olha para o book de ofertas, a gente consegue confirmar todas essas regiões. Olha só, voltando no nosso canal de alta ali, ó, quando a gente identifica o que aconteceu no mercado, a gente vê que a partir do momento que Bitcoin chegou nos 99 mil dólares, a gente começou a ter muitas ordens de venda dentro do book de ofertas. Olha só, 1.500 Bitcoins vendidos a 100 mil dólares, mais a gente tinha ali mais 208 a 99, mais 207 a 99 e 800, ou seja, tinha um alto interesse em venda. E o porquê que a gente constitui canais e o preço do ativo ele não bate nessa região e ele volta com tudo? Porque os players eles têm muita quantidade de dinheiro para poder vender. Entenda, quando você é muito grande, você não consegue executar uma única ordem. Você precisa fazer várias ordens. Então o que você faz? Você vende 1 milhão aqui em cima e você recompra 200 mil aqui embaixo, para que você faça com que o preço ele volte a subir. Mais uma vez, você vai lá em cima, você vende mais 1 milhão e aqui você recompra mais 200 mil. E aí você vai fazendo esse processo várias e várias vezes, até que você consiga se desfazer das suas posições. O mesmo acontece nos canais laterais. Então, você vai vender 1 milhão aqui em cima e você vai recomprar 200 mil lá embaixo, para que o preço ele não caia de uma maneira muito agressiva, para que você consiga se desfazer das suas posições. Muitas pessoas vão chamar isso de manipulação, mas isso daqui é uma clara estratégia. Entenda, se você é grande no mercado, se você tem bilhões investido ou até mesmo milhões, você precisa se desfazer das suas posições aos poucos. Afinal de contas, se você colocar ordem em tudo de uma única só vez, você limpa o book e você acaba pagando mais caro ou vendendo mais barato por uma demanda sua e não do mercado. Consequentemente, em seguida o preço vai voltar. Quantas vezes a gente não já viu na história algumas pessoas que colocaram uma ordem muito agressiva no book e o preço subiu, limpou e voltou tudo, voltou para o preço que estava. Ou seja, a pessoa comprou o ativo extremamente caro por conta dela mesma e aí o preço voltou para o patamar de origem. Entendendo que isso daqui é uma estratégia que os big players eles aplicam, a beleza dos dados on-chain é a gente poder olhar, analisar e ver essas coisas acontecendo. Olha só,
Como eu falei, você vai vender 1 milhão lá em cima, tá? Então você vende aqui, ó, vamos supor 1.500 bitcoins e você vai e recompra lá embaixo mais um pouco, ali você compra 200, por exemplo, depois você vai lá em cima e você vende mais quantidades agressivas, mais 900 mil, depois você recompra um pouquinho mais barato. E quando a gente olha para esse patamar que nós estamos vivenciando em uma lateralização. Essa lateralização, para mim, ela é uma nova distribuição, porque se a gente olhar para o suporte, a gente tem 270 bitcoins em suporte nos 90 mil dólares. Quando a gente olha para os 100 mil dólares, a gente tem 1.600 bitcoins, ou seja, a gente tem muito mais bitcoins à venda do que à compra. Essa é uma estratégia dos big players para eles poderem distribuir. Afinal de contas, se você está vendendo 1 milhão e recomprando 200, você está tirando 800 do jogo. Depois, você vai vender mais um, vai recomprar 200 e assim o jogo ele vai funcionando. Entenda, quando esses grandes players estão distribuindo, meu amigo, o mercado ele não está favorável para ninguém, principalmente para pequenos players. O que eu estou falando aqui para você não é a estratégia que você deve aplicar. Caso você não tenha milhões, você não vai conseguir fazer várias ordens de venda, você não vai conseguir bloquear o book de ofertas. Mas entenda que se você é um pequeno player, você pode ver o que esses grandes players estão fazendo e entender qual que é o direcionamento do mercado. Entendendo que esses players bloquearam um book aqui entre os 100 e os 90 mil dólares, eu tenho interesse por mais distribuição, vender mais um pouco das minhas posições nos 100 mil dólares. Então, no curto prazo, eu acredito que a gente pode ver Bitcoin subindo até os 100 mil dólares, mas eu vou respeitar esse canal lateral aqui como se ele fosse uma distribuição e eu vou distribuir também. E aí muitas pessoas falam, mas você pode perder uma grande alta que vai vir aí pela frente. Perfeito. Se a gente tiver uma grande alta aí pela frente, isso não será um canal de distribuição, a gente vai ver os players reacumulando aqui em cima, porque a gente vai entender que aqui não houve distribuição suficiente para jogar o preço para baixo, então a gente vai ter novos sinais de entrada. Aqui em cima eu entro, tá tudo bem. Eu não quero, por exemplo, essa movimentação que nós temos da base do canal até aqui em cima, 7%, eu deixo esse 7% de fora, não quero participar dessa movimentação. Movimentações em cripto, para mim, não são essas pequenas movimentações. Movimentações onde eu consigo fazer muito dinheiro são essas movimentações de 60%, por exemplo. 7% não tem problema nenhum. O mercado pode se movimentar até os 100 mil dólares. Eu prefiro ficar fora dessas posições. Tenho 38% em caixa. Chegando aqui em cima, vou aumentar ainda mais a minha exposição em caixa e me preparar para que isso daqui realmente seja uma grande distribuição. Ou seja, no curto prazo, eu espero o preço subindo até os 100 mil dólares. Após os 100 mil dólares, eu já enxergo um cenário diferente. Olha só. Quando a gente olha para o atual momento, o que os maiores investidores eles estão fazendo, essas barras aqui, elas representam exatamente o que está sendo feito com todo o supply do Bitcoin. Eu vou voltar aqui em janeiro de 2023, só para você entender o que é um mercado saudável. A gente bateu o fundo do mercado ali no final de 2022 e em janeiro de 2023, olha isso daqui. Isso que você está vendo na sua frente significa que 2 milhões e 100 mil bitcoins, ou seja, 11% do supply circulante da quantidade de bitcoins, foram transacionados entre 15 mil dólares e 17 mil dólares. A gente está falando que a maior quantidade de supply ela foi transacionada nessa região, quando a FTX quebrou. Isso daqui significa que muitos players desistiram do mercado e novos players entraram no mercado. Os players que entraram no mercado são os players mais velhacos, que entendem de jogo, de como funciona o ciclo do mercado e que nós estávamos vivenciando uma fase de capitulação. Ou seja, eles compraram. E quando a gente olha aqui, ó, por exemplo, beleza, 2023 foi o fundo ali do mercado, né, o final de 22. Quando a gente olha para 2024, a gente vinha subindo de uma maneira saudável. Janeiro de 2024, a gente vê o mercado subindo e o supply ficando para trás. Ou seja, a gente tinha ainda um interesse em acumulação e os grandes players, eles ainda estavam mantendo as suas posições, eles não estavam distribuindo. A barra preta é exatamente aonde o preço estava nessa data. Entenda, quando a gente tem muito supply para trás, isso daqui significa um suporte. O que é o suporte? O suporte é o custo de outros investidores.
Quando a gente tem uma grande quantidade de pessoas com um custo naquela região, a gente sabe que se o preço voltar para aquela região, essas pessoas elas tendem a aportar mais, diferente de uma região de distribuição. Quando a gente tem o custo dentro de uma zona de distribuição que chamamos de resistência, a gente sabe que toda vez que o preço voltar lá naquela região, aqueles players eles vão tender a vender de novo. Isso se chama a memória do mercado. Suporte e resistência nada mais é do que uma memória dos investidores. O que a gente vai ter que fazer para definir se o suporte ele é forte ou se a resistência ela é forte é exatamente ver a quantidade de investidores que estão naquela região. E aí eu quero que você entenda que esses players que acumularam ali ao longo de 23, ao longo de 24, o que eles estão fazendo nesse presente momento? Afinal de contas, essas pessoas aqui elas são muito experientes. Elas conseguiram comprar Bitcoin em 16 mil dólares, elas conseguiram comprar Bitcoin em 26 mil dólares e elas até mesmo compraram Bitcoin ali em 40 mil dólares. Ou seja, elas fizeram uma acumulação ao longo do ciclo, um movimento comum e um movimento sustentável. Quando a gente olha para a data de hoje, o que está acontecendo é que todo aquele supply que nós tínhamos lá dos 16 mil dólares, dos 22 mil dólares e até mesmo dos 40 mil dólares, ele já não está mais naquela região. O que isso significa? Significa que os players que compraram lá atrás, eles venderam. E esse supply agora, nesse presente momento, está dentro dessa região que nós estamos vivenciando. Hoje, quando a gente olha aqui para os 97 mil dólares, a gente já tem 3% da quantidade de bitcoins com custo em 97 mil dólares. Isso daqui significa que a gente está vivenciando uma distribuição. Isso daqui significa que os players que compraram lá atrás, eles estão distribuindo nesse momento. Eles estão passando o seu Bitcoin para a mão daqueles players mais novatos. Isso daqui significa que as pessoas que estão entrando no mercado agora, elas estão assumindo a direção do mercado. Elas estão assumindo o direcionamento do Bitcoin. E a gente sabe que entregar altas quantidades de supply na mão de pessoas que não sabem é loucura. É a mesma coisa que eu entregar uma Ferrari na mão de uma pessoa que nunca saiu de um Honda Civic, por exemplo. Essa pessoa, na primeira curva, com certeza ela vai passar reto, ainda mais se o controle de tração estiver desligado. Ou seja, é a mesma coisa que está acontecendo nesse momento. A gente está entregando uma Ferrari para as pessoas que não sabem dirigir nesse momento. E é aqui que constituímos as fases de Panic Sell. As fases de Panic Sell, elas vão ser uma reversão de mercado, caso ela venha a acontecer em cascata. O presente momento que nós estamos vivenciando é um momento delicado, não é o momento de você acreditar que a alta ela é infinita. Não importa se você chegou no mercado agora. Se você chegou no mercado agora, muito provável que você esteja atrasado nesse jogo. Aceite que você está atrasado porque vai doer menos dessa maneira. O que você tem que fazer é sentar a bunda na cadeira, não ser um bunda mole, estudar daqui para frente, entender como que esse jogo funciona, utilizar dados e não achismo. Não invista porque a MicroStrategy está comprando. Não invista porque Bitcoin quer combater o governo. Não invista porque os governos vão colocar Bitcoin no seu tesouro. Não invista por conta de notícia. Invista por conta de dados, aprenda a analisar, aprenda a entender como que funciona os grandes investidores. Siga os grandes investidores, que essa vai ser a maneira que você vai atingir a sua liberdade financeira. É simples. Quem não segue isso daqui, simplesmente passa ciclo após ciclo fazendo lucro, devolvendo lucro, fazendo lucro, devolvendo lucro, fazendo lucro, devolvendo lucro. Beleza? Bom, entendendo isso daqui, entendendo que está havendo uma grande distribuição nesse momento, entendendo que a gente tem um supply muito alto dentro dessa região, a gente tem que tomar muito cuidado com a zona que nós estamos. Então, aqui seja estratégico, tenha estratégia de proteção, forme caixa também. E quando você tiver novas oportunidades, você começa a formar mais caixa. O que esses players estão fazendo, esses players que compraram lá nos 15 mil dólares, nos 20 mil dólares estão fazendo, é exatamente essa bagunça que nós estamos vendo aqui. As maiores realizações de lucro da história. Nós estamos vendo realizações diárias ali na casa de 7 bilhões de dólares, uma máxima histórica de 10,5 bilhões de dólares. Dia 23 de dezembro, 7 bilhões de dólares no dia 31, mais 3 bilhões de dólares, muito dinheiro sendo realizados em lucro.
Quando a gente olha para a quantidade de bitcoins que esses players estão vendendo, é uma quantidade extremamente considerável. Quantidades superiores à distribuição que nós tivemos no início de 24, que foi exatamente um dos gatilhos para que a gente tivesse queda de 73 mil dólares e a gente revisitasse os 48 mil dólares. Então, uma distribuição tão forte como a gente teve em 2021 ali, que foi capaz de colocar o mercado em topo cíclico, tá? Não pague para ver se hoje nós estamos em um topo local ou se nós estamos em um topo cíclico. Saiba que nós estamos em uma região de topo. Saiba que tem muita distribuição acontecendo. Saiba que tem muitos players saindo do mercado nesse momento. E eu só estou falando dos players maduros, os novatos. Eles estão entrando. Eles estão acreditando que estão chegando no começo da festa. Olha só, Bitcoin saiu dos 15 e chegou nos 100 mil dólares e tem muita pessoa acreditando que chegou no começo dessa festa. Entenda, a festa ela tem horário para começar, ela tem horário para terminar também. E outro dia a gente terá outra festa acontecendo também. Queira chegar na próxima festa cedo, para que você possa curtir todas as movimentações. Como nós estamos dentro de uma região de topo, nós não podemos pagar para ver se isso é um topo cíclico ou se isso vai ser um topo local. Ele é um topo, simples assim. Se é um topo, a gente vai aplicar estratégias de proteção. Eu vou te mostrar quais são as regiões que as pessoas vão começar a acreditar que isso daqui foi um topo, caso a gente chegue lá. Mas segura aí que eu já vou te mostrar isso daí. Essas distribuições que nós estamos vendo aqui dos investidores mais maduros, os investidores mais de longo prazo do Bitcoin, é exatamente essas distribuições aqui, ó, na quantidade de Bitcoins que eles detêm em sua posse. Veja como a gente está passando por uma segunda leva de distribuição que foi mais forte do que a primeira distribuição que nós tivemos em 2024. Essa distribuição ela está sendo extremamente agressiva, de uma maneira muito rápida. Os players estão vendendo com muita força. Tome muito cuidado dentro dessa região. Aqui sim, você tem que aplicar a estratégia de proteção. Gui, mas o mercado pode continuar subindo e eu vou deixar de lucrar. Sim, esse não é o momento de você pensar em lucros. Esse é o momento de você pensar em preservação de capital. Regra da riqueza: faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro. Hoje estamos numa fase de preservação. Aquilo que você fez até aqui, você tem que garantir nesse momento. Não é sobre o quanto você poderia ganhar daqui para frente, é sobre o quanto você vai garantir para que você possa reentrar no momento certo. Caso a gente vivencie um grande bear market pela frente, você vai precisar de dinheiro para que você possa fazer novas compras. Caso a gente tenha apenas quedas consideráveis e não seja o início de um grande bear market, você vai precisar de dinheiro para que você faça novas compras. Esse não é o momento de acreditar na alta infinita e muito menos de estar 100% exposto dentro do mercado, beleza? Seja um pouco conservador nesses momentos mais caóticos. Olha só, quando você volta no meu canal aqui, até a gente chegar em fevereiro de 2024, na verdade em março de 2024, você não me via falando sobre vendas, você só me via falando sobre acumulação. Desde os 20 mil dólares até os 60 mil dólares era somente acumulação e mais nada, não tinha venda. Porque a fase do ciclo era outra, quando a gente estava com todos os investidores acumulando ao longo desse período, a gente não tinha preocupação nesse momento, enquanto todo mundo estava comprando, querendo acumular sem interesse nenhum em venda. Aqui a gente não precisava se preocupar com o mercado. O cenário que nós estamos é completamente outro, é um cenário que a gente deve se preocupar sim nesse momento. Bom, essa é a quantidade de supply que a gente está passando para a mão dos novatos, para a mão daquelas pessoas que estão acabando de chegar dentro do mercado. Acreditando que a alta é infinita, acreditando que Bitcoin vai parar em 1.700.000 dólares ainda nesse ciclo, porque a MicroStrategy fez um cálculo e uma apresentação e as pessoas acreditaram nisso. Deixa eu te falar. Nesse ciclo, o Michael Saylor, ele é exatamente o Plan B do ciclo passado. A pessoa que previa ali os preços específicos certeiros do mercado e, bom, a gente sabe muito bem o que aconteceu com o Plan B. Se você não sabe quem foi Plan B, provavelmente você é um novato dentro do mercado. Então, entenda, em todo ciclo haverá uma narrativa.
Narrativas do ciclo passado, adoção dos institucionais, aprovação de ETF futuros do Bitcoin, e a gente tinha Plan B prevendo as movimentações de 100 mil dólares do Bitcoin no ciclo passado. Quem acreditou nessas notícias, quem acreditou na narrativa do ciclo, foi quem capitulou nos 15 mil dólares. Não queira acreditar nas narrativas desse ciclo, senão você vai ser a próxima pessoa a capitular na próxima capitulação. Bom, a quantidade de bitcoins que a gente está passando para a mão desses investidores novatos não é uma quantidade saudável. A gente já tem quase 4 milhões de bitcoins na mão desses players. No ciclo passado, a gente finalizou um ciclo ali com 4,5 milhões de bitcoins na mão desses investidores. Saiba que aqui também o topo que nós fizemos em março, a gente chegou a passar 3,2 milhões de bitcoins para a mão desses investidores, tá? A gente precisa tirar esse Bitcoin da mão desses investidores, isso vai acontecer só com o tempo e a gente precisa de quedas para que isso daqui aconteça. O presente momento é um momento bem cauteloso, um momento de incerteza que nós temos pela frente. Bom, sem contar que quando a gente analisa todas as carteiras ali, a gente vê que as carteiras mais relevantes do mercado, elas estão distribuindo nesse momento. Não há uma acumulação, não há um que chamamos de consenso de acumulação, que é essa fase azul que nós temos. Todas as fases azuis, toda vez que a gente tem um consenso de acumulação, a gente tem maior probabilidade de continuar subindo. Afinal de contas, as pessoas não estão vendendo, as pessoas estão acumulando. Quando a gente entrar em fases de distribuição, são fases bem caóticas no mercado. Já queira estar um pouco fora quando a gente estiver dentro de uma real fase de distribuição de todas as carteiras, que chamamos de consenso de distribuição. Mesmo que a gente não esteja vivenciando um topo cíclico, a gente só esteja vivenciando um topo local, mínimas até 87 mil dólares ali são extremamente aceitáveis. Entenda que as pessoas só vão começar a falar, entender que isso foi um topo local, que vão começar a olhar para a estratégia de proteção se Bitcoin chegar abaixo de 74 mil dólares, porque os 74 mil dólares aqui é o ponto-chave de consenso do preço nesse momento. Bom, dos 108 mil dólares até os 74 mil dólares é uma queda extremamente agressiva. Eu não vivencio esse tipo de queda. Se você acredita que é normal ver o seu capital se desvalorizando 30%, 40%, que cripto é volátil e isso está tudo bem, boa sorte, meu camarada. Eu que não vou ficar para ver se isso vai acontecer ou não. Afinal de contas, eu prefiro sair um pouco antes da festa acabar. Eu não quero assistir até o final, eu não quero ver a despedida da banda. Eu prefiro sair um pouquinho antes, garantir que não haverá fila no estacionamento. Porque tem pessoas que vão esperar até o final, até acenderem as luzes. Pode ter certeza, quando essa pessoa estiver tentando sair do estacionamento, eu já estarei em casa. Eu não vou vivenciar uma queda de 30%, 40%, nem a pau. Eu não aceito isso para o meu patrimônio, eu não aceito isso para o meu dinheiro. E não é porque eu tenho milhões investido, não. Se eu tivesse 10 mil reais, seria a mesma estratégia, afinal de contas. Eu comecei com 5 mil reais, eu comecei a minha jornada sendo instalador de som e foi até aqui seguindo a mesma estratégia. Faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro. Nunca foi sorte, nunca foi pegando uma gema que multiplicou 50.000%. Vários ativos me entregaram bons lucros ao longo desses anos, desde 2018 eu estou nesse mercado, então eu soube aproveitar todo esse lucro e preservar todo o meu dinheiro. Eu que não vou esperar para ver o que as pessoas estarão achando quando o Bitcoin estiver em 74 mil dólares. E novamente, se a gente tiver reversões de tendência, que não é o caso nesse momento, aí sim eu começo a olhar para voltar para o mercado. Tenho 38% fora? Ótimo, quando a gente tiver sinais de reversão, eu volto para o mercado, mais uma vez eu fico exposto. Mas nesse momento eu não vou pagar para ver se a gente vai chegar lá ou não. E se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, eu recomendo que você entre para a carteira Rumo ao Milhão. Na carteira Rumo ao Milhão, eu analiso o mercado, eu decido o que eu faço com o meu patrimônio, o que eu faço com os ativos, se eu vou investir em altcoin, se eu vou investir em Bitcoin, se eu vou proteger o capital ou não. Você só precisa copiar e colar. Você não precisa entender de análise, você não precisa ter experiência dentro do mercado, você só precisa ver as minhas decisões e fazer igual. Se
você quiser copiar e colar as minhas decisões, entre para a carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo tem um link na descrição. Esse link vai te direcionar para essa página. Nessa página eu te explico o que é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V na minha carteira. Assista esse vídeo, que nesse vídeo você vai entender o que é a carteira Rumo ao Milhão. Aqui tem uma explicação sobre o que é a minha plataforma também, que você terá um app exclusivo no seu celular, onde você vai receber as notificações na tela do seu celular de quando eu tomar as minhas movimentações. Aqui tem os resultados de alguns clientes que conseguiram ali já fazer 70 mil dólares. Já mostrei para vocês na data de ontem que a Camila conseguiu comprar um Onix exatamente com a ajuda da carteira Rumo ao Milhão. Carteira Rumo ao Milhão é o melhor que eu posso fazer por você. Tomar as decisões, você copiar e colar. Se você quiser seguir uma jornada em 2025 ao meu lado, tendo as minhas decisões, entre para a carteira Rumo ao Milhão. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal segunda-feira. Valeu!